pouquinho. Joel capítulo 2, verso 19. Achou? Diga amém. Então vamos lá, diz o texto aqui. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto, ou o vinho novo, e o azeite ou o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Esse é o texto, é um versículo que faz parte do tema para o próximo ano. O ano do jubileu, 25 anos do projeto Vida Nova, ano de salvação, tempo de colheita. Claro que quando nós falamos ano da salvação, salvação tem que ser todo momento, toda hora. A Bíblia fala que nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. Satanás não respeita feriados, datas especiais. Ele continua trabalhando, ceifando vidas. Vidas continuam partindo. Olha, hoje você vai... Existem velórios hoje acontecendo. Existem pessoas dando entrada em hospitais. Amanhã, sepultamentos serão feitos. Enfim, a vida continua. E salvação é algo que nós não podemos deixar para amanhã. É para hoje, é para agora. É uma decisão que todo homem tem que tomar e não pode deixar. E se há uma coisa que nós precisamos muito nos empenhar para fazer também, é isso, é no evangelismo. No evangelismo, sair mesmo, mais do que nunca, porque pouco tempo nos resta. E há muitas almas que ainda estão perdidas, sem paz, sem Deus e sem salvação. E que precisam de uma mensagem. E a mensagem que eles precisam é a nossa mensagem, é a minha e a sua mensagem. É o seu testemunho, é o meu testemunho. Dizer que Jesus é o Senhor da minha vida, transformou minha vida, me libertou, me salvou e pode fazer na sua vida também. Às vezes as pessoas ficam, não, se viesse fulano de tal dar o testemunho aqui, aquele ex-jogador, ex-artista, tá bom, tá legal, ok, mas você tem um testemunho de salvação, tem ou não? Jesus mudou a sua vida, Jesus mudou a sua história, Jesus entrou no teu coração, então essa é a mensagem que você precisa compartilhar. Fale de Jesus. Fale em todo o tempo, não deixe de ir, principalmente quando uma pessoa é internada, uma pessoa vai para um hospital, meu Deus, fala de Jesus para essa pessoa. Não deixe a oportunidade de falar do amor de Deus para alguém que está na sua casa, na sua família. Não se conforme, não descanse enquanto você não vê essa pessoa sendo salva, amados, porque quem parte dessa vida sem a salvação, para essas pessoas, não há mais esperança. Não há mais jeito, amado. Não vem com essa história de reencarnação, vem essa história de que vai para o purgatório. É mentira do diabo. A Bíblia diz que aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o desejo de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus, Deus não tem prazer na morte do ímpio, não, amados. Então vamos falar de Jesus. Diga à pessoa que está ao lado, esse ano de 2014, vamos falar mais de Jesus. E para falar de Jesus, não se esqueça que Jesus tem que viver em você, né? Porque às vezes as pessoas querem falar de Jesus, mas o teu testemunho não fala de Jesus. Querem falar com as suas palavras, mas o seu coração, a sua vida, o seu testemunho não fala de Jesus, fala de outra coisa. Então, fale de Jesus. Se for necessário, use palavras, mas que a tua vida seja um testemunho de que Jesus vive em você. Que as pessoas olhem para você e vejam Jesus em você. Assim, ali está uma pessoa íntegra, ali está uma pessoa de Deus, ali está uma pessoa que serve a Deus. É isso que o mundo precisa ver, a luz precisa brilhar. Nós somos a luz, amém, amados? Somos a luz. A Bíblia fala que ninguém acende um lampião para colocar debaixo da mesa, e não se pode esconder uma cidade iluminada. Então nós somos a luz do mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então temos que fazer a diferença. Diga à pessoa que está ao teu lado, você tem que fazer a diferença. E eu também. Fala assim, eu também. É isso aí. Então, 2014, ano do jubileu, ano de salvação. Ano de salvação. Joel significa Jeová é Deus, o nome de Joel, é um profeta. Um dos profetas do Antigo Testamento escreveu 3 capítulos
mas em Joel está escrito algo muito importante para nós, não é? Que foi mencionado lá em Atos dos Apóstolos, quando veio no dia de Pentecostes. Joel profetizou acerca da vinda de Jesus, do Espírito Santo. Joel profetizou acerca do batismo com o Espírito Santo. Sabe quanto tempo passou isso? Ele falou isso. 800 anos se passaram até que a profecia se cumprisse. E aconteceu que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, né, um vento como de um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas por eles, em cima deles, né, línguas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Meu Deus, um homem que profetizou, e depois de 800 anos é que se cumpriu a profecia. Mas se cumpriu, se cumpriu? Porque Deus é fiel. Porque Deus não é homem para que minta. E quando perguntavam aos discípulos acerca do que é isso, o que é isso? E Pedro, tomando a palavra, disse: isto é o que foi dito acerca pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. E até sobre os servos, naqueles dias derramarei do meu espírito. Então a palavra se cumpriu, sim ou não? Você pode dar glória a Deus por isso? O Espírito Santo já veio, ele não vai vir, ele já veio, está entre nós. Cabe a você agora abrir o coração e buscar também, busque essa bênção para a tua vida. Você que já aceitou a Jesus como Salvador, quantos já entregaram a sua vida a Jesus, amém? Agora que se você ainda não tem você foi batizado nas águas, amém? Você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, busque essa experiência para a sua vida, esse revestimento de poder para a tua vida. 2014 é o ano da salvação. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vem sobre nós. O batismo do Espírito Santo é para quê? É para sermos testemunhas. Jesus disse: ser-me-eis testemunhas. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Não é isso? Para que nós sejamos o quê? Testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis poder, Atos 1:8, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jardim América, como no Rio de Janeiro, Zona Norte, como no estado, no Brasil, e até os confins da terra. E passando por Cuiabá, até onde o Senhor te levar. Mas para ser uma testemunha poderosa, fiel, não é? O Espírito Santo nos capacita a isso. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quantos querem ir até os confins da terra? Levante a mão. Ah, meu Deus. Olha aí, hein? Os confins da terra, hein? Ah, pastor, eu quero ir para os Estados Unidos, para as Europa, para a Europa. Mano. E se for para a África? A África está acontecendo um avivamento. Multidões se convertendo na África. Multidões. Pastor Reinar Bom, que faz umas cruzadas evangelísticas lá, uma loucura de gente lá, se convertendo na África, né? Enfim, até os confins, enfim, até onde o Senhor nos mandar. Amém, queridos? Então, o ano da salvação. Mas tem que começar por Jerusalém, tem que começar por Jardim América, tem que começar por Irajá, por Vigário Geral, aonde você está, começar onde Deus te plantou, ser testemunha naquele lugar, começar ali, testemunhar do poder de Deus. Ano de salvação e também tempo de colheita. Eu não tenho uma notícia boa para você hoje sobre isso aqui. Porque o profeta Joel até, né, nós lemos aqui, olha, envie o trigo, o mosto, o óleo. O mosto é quando as uvas são prensadas ali, isso aí era, até hoje em alguns lugares ainda se faz assim. Já existem máquinas até, mas tudo era com os pés mesmo. Ainda há no interior de alguns países, onde se fazem, né, a extração das uvas para o vinho, tudo nos pezinhos mesmo, lava o pé e depois vai lá, enfim, vai prensando as uvas. O mosto, né, aquele líquido que sai dessa prensagem, né? Então, eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo ou o azeite, e deles sereis fartos. Então, o trigo, o mosto e o óleo apontam
para coisas muito importantes naquela época, né? Porque do trigo se fazia o pão, que é um alimento universal. Do mosto, é o vinho novo, que também era algo que era a Coca-Cola daquela época. Todo mundo tomava o vinho, era uma coisa que fazia parte da refeição do povo. Com o trigo tinha o pão, tinha os bolos, com o vinho era o líquido, né, que eles mais tomavam, né? E o azeite também, que era um elemento que era utilizado, ou o óleo, que além de ser usado, tinha várias utilidades, né, para iluminação, e usado também na alimentação, na própria alimentação também. Enfim, o Senhor está prometendo aqui, essa é uma promessa de fartura. Deles sereis fartos. Se você ler Joel, primeiro Joel vai falando o capítulo os anteriores, há sentenças que são pronunciadas sobre o povo por causa do afastamento de Deus. Eu não tenho tempo assim para falar muito sobre isso, mas no capítulo 2, no verso 1, aqui o profeta diz: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e Ele está perto. Tocai a buzina, tocai o chofar, que era utilizado para, era o instrumento. Então, eu estava lendo sobre esse momento aqui, e estava falando assim, por que ele fala tocai a buzina? Porque era se referindo ao momento em que a buzina, o chofar era tocado como um alerta para o povo, sobre uma guerra iminente, sobre uma necessidade de estar pronto para algo que estava para acontecer. Então, tocai a buzina em Sião, tocai o chofar em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra. Ou seja, Deus está aqui conclamando o povo. E aí você vai ler que Deus conclama a um arrependimento, ao povo refletir sobre os seus caminhos. No versículo 17, ou no 15, ele repete o versículo 1, estou no capítulo 2. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Ou seja, parem tudo, parem o que vocês estão fazendo, porque Deus está fazendo uma convocação solene agora. Tocai a buzina em Sião, tocai o chofar em Sião. Se você ler o capítulo 2, nos versículos que antecedem o 19 que nós lemos, meu Deus, são expressões aqui fortes. Verso 4, o seu parecer como parecer de cavalos, correrão como cavaleiros. Verso 10, diante dele tremerá a terra. Verso 11, o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército. E assim, então, Deus você vê que há uma conclamação, há um juízo, há um arrependimento. Está para vir um juízo e Deus está chamando a um arrependimento. O verso 17, capítulo 2, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Amados, e quantas vezes esse ano eu tive vontade, e fiz isso também, não tive só vontade não, e assim, sentar e chorar, falar assim: meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que as pessoas não estão ouvindo a tua voz? Por que isso estão dando lugar, Senhor, não ao teu Espírito, não à tua palavra, estão dando lugar ao diabo? Por que isso está acontecendo? Por que não ouvem ao Senhor? Por que não ouvem o Espírito Santo falando à igreja? Por que pessoas entram na igreja, domingo após domingo, quarta-feira, vão ao grupo familiar, mas não conseguem ouvir a voz de Deus? Não conseguem deixar que o Senhor promova mudanças no seu coração, para que não venham a juízo, não venham coisas que Deus não gostaria que viessem à tua vida e ao teu coração. Deus está falando: chorem. Sabe que quando a gente lê um versículo desse, que é o tema, né? O ano da salvação, tempo de colheita, eis que vos envio o trigo, o vinho novo, o azeite. Todo mundo quer isso. Deles sereis fartos. Todo mundo quer, eu também quero. Mas se você ler o contexto aqui todo, você vê que Deus está conclamando a um arrependimento, a uma volta para Ele,
povo estava afastado do Senhor. Joel é levantado para trazer, o profeta, eu já falei isso, o profeta vinha para isso, para trazer o coração de Deus ao povo. Olha, Deus não está satisfeito com você, Deus não está se agradando da tua vida, Deus está irado contigo, você está aborrecendo a Deus, você está semeando contendas entre irmãos, e isso Deus abomina. As 6 coisas que aborrecem a Deus, mas a 7ª ele abomina: o semeador de contendas entre irmãos. Meu Deus do céu, onde estão? Então, as pessoas querem, não, eu quero o trigo, eu quero o vinho novo, eu quero o azeite, eu quero ser farto, mas deseje primeiramente se arrepender. Deseja primeiro, amado, pastor, mas nós já fomos no culto lá do quebrantamento, e você pensa que, não desfazendo, pelo amor de Deus, não desfazendo do que foi feito, e você pensa que num culto só resolve tudo? A pessoa passa o ano todo fazendo tanta coisa errada, e pensa que num culto só resolve tudo? Até porque, embora simbolicamente o ato que foi feito, né, com os pastores representando todo o projeto Vida Nova, mas, queridos, há coisas que você tem que fazer, há coisas que você não foi feito lá, não, você tem que pedir perdão a Deus, você tem que pedir perdão ao seu irmão, você tem que consertar aquilo que está errado na sua vida, há coisas que você vai ter que fazer. Ali foi dado um exemplo, foi feito algo também, claro que teve o seu valor, claro, pelo amor de Deus, mas não imagine que aquilo foi tudo, não foi tudo, não. Há coisas que nós precisamos continuar fazendo, inclusive, porque de lá para cá já tiveram pessoas que fizeram coisas que precisam se arrepender, sim ou não? Ou você pensa que não? De lá daquela reunião até agora, já teve situações que pessoas fizeram coisas que já precisam se quebrantar novamente, se arrepender novamente. Precisam, sim. E hoje é uma oportunidade, estamos chegando aí ao final de mais um ano, não é? E daqui a pouquinho vamos participar da ceia. Eu quero que você receba no 2014 o trigo, o vinho novo, o azeite. Eu quero que você seja farto de todas as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Mas saiba disso, meu querido, meu irmão, você não vai alcançar isso sem esse caminho aqui, ó, quebrantamento, arrependimento, humilhação. Chorem, sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Somos nós. Todos somos sacerdotes. O pastor, nós somos um reino sacerdotal. Todos somos sacerdotes. Precisamos chorar, até por aquilo que a gente não faz. A gente precisa chorar até por aquilo que a gente não faz. Como, pastor? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender. A gente é chamado, Deus conta conosco até para chorar e nos humilhar pelos pecados da nossa nação. Você, pai, também é chamado por Deus para ser o intercessor da sua casa, você, mãe, e você orar e pedir perdão a Deus pelos pecados dos seus filhos, chorar por eles. A Bíblia fala de Jó, que ele continuamente, seus filhos faziam um banquete, e ele, Jó, no seu coração dizia: meus filhos, quem sabe pecaram contra Deus, blasfemaram de Deus. Se levantava cedo, né, Wallace? Se levantava cedo, sacrificava, porque dizia no seu coração: quem sabe meus filhos pecaram contra o Senhor. Então Deus te chamou para você se alegrar, para você festejar também, mas também te chamou para chorar. Deus nos chamou para chorar até por aquilo que nós não fizemos. Amém, irmão? Está entendendo isso? A chorar pelos pecados da nação, pelos pecados do governo, pelos pecados do povo, pelos pecados dos nossos filhos, pelos pecados da nossa igreja. Pessoas que estão na igreja, mas que muitas vezes estão pecando contra o Senhor, e a gente chora: Senhor, poupa, né, que ele diz: poupa o teu povo, Senhor. Não entregue a tua herança ao opróbrio, verso 17, para que as nações, para que as pessoas digam: cadê o Deus dele? Olha lá. Então a gente tem que chorar por essas vidas, interceder para que o evangelho não seja ridicularizado. Cadê? Sabe, queridos, muitos se levantaram durante esse ano para que alguma coisa ruim acontecesse nesse lugar ou com a minha vida. Trabalhos de feitiçaria. Ninguém faz um trabalho de feitiçaria na porta de uma igreja por nada. Não deve ter um propósito isso, sim ou não? Acha que foi por acaso a gente escolher a porta da igreja para fazer um trabalho de feitiçaria?
é para fazer algo contra a igreja ou contra o pastor. Tenha dúvida. Prevaleceu? Não. Por quê? Porque o Senhor está conosco. E porque a nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. Porque se não estiver na mão de Deus, amado, se tiver pecado, se tiver brecha, não tem jeito não. É tudo que o diabo quer, uma oportunidade para destruir, que ele veio para roubar, matar e destruir. Então o capítulo 2 começa com uma chamada ao arrependimento. Eu não posso ler o versículo 19 e dizer, olha, trigo, vinho novo, azeite para 2014, sem dizer para você que precisa de um arrependimento, precisa de um quebrantamento. Não é isso? Miqueias capítulo 6, verso 8, diz assim, Miqueias profetizou no tempo de Joel. Haviam profetas que viviam na mesma época, e claro que profetizavam em locais diferentes, mas assim, né? Nós temos pastores aqui, vários pastores no bairro, haviam profetas também naquela época. Miqueias era um dos companheiros ali de Joel, e Miqueias profetizando, e ele fala ao povo, dizendo assim, capítulo 6, verso 8, ele te declarou a homem, e mulher também, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência ou a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus pede de nós. Deus pede a prática da justiça. Pratiques a justiça. Ames a benevolência ou a misericórdia. E andes humildemente com o teu Deus. É isso que o Senhor pede de nós. Amém, irmão? Você está disposto a dar isso para Deus? É isso que Deus está pedindo. Deus está pedindo, pratica a justiça, seja justo. Ame a misericórdia. Não tenha prazer em ver teu irmão sofrendo. Não tenha prazer em ver teu irmão ou teu inimigo, sei lá, alguém que se levantou contra você, sendo castigado lá, sofrendo, sei lá o quê. Eu já falei aqui, um dos cultos, eu falei isso. Não te alegres quando o teu inimigo cair, porque Deus pode olhar e ver isso, e não se agradar disso. Deus pode ver e não se agradar disso, para que isso não pareça mal aos olhos do Senhor. Então, não temos essa autorização de Deus para nos alegrar, nem quando o inimigo cai. A gente diz como Jesus na cruz, perdoa-lhes, Senhor. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E muitas vezes é isso que fazem conosco. Não sabem o que fazem, por isso a gente diz, Pai, perdoa-lhes. Perdoa, Senhor. Há pessoas que não sabem o que estão fazendo com você. Há pessoas que não sabem o que estão fazendo com a igreja. Não sabem o que estão fazendo comigo. Então eu tenho que orar assim, Senhor, eu tenho que ter esse coração assim. Deus, perdoa. Tem misericórdia, Senhor. Não sabem o que fazem, porque a gente é homem. Eu não posso fazer muita coisa, mas misericórdia. Quando Deus resolve julgar aquela situação, querido, é terrível, é terrível. Salmo 97, 2, cadê o Andrezão? Ele pegou uma palavra que eu ministrei aqui, e ele, numa reunião de homens, ele falou sobre esse versículo que Deus... Eu tive uma visão num dos cultos que entrava aqui uma comitiva celestial. E era estabelecido aqui no altar um trono, e o Senhor, só Ele que pode assentar ao trono, né? Eu entendi assim que o Senhor estava entrando como que assim, esse lugar é meu. Este é o meu povo, esta é a minha igreja, né? Eu estou aqui, eu sou a serviço do Senhor, eu estou aqui como embaixador de Cristo, enfim, ministro do Evangelho, mas esse lugar é do Senhor, essa casa é de Deus. Então, há momentos do nosso culto que a glória de Deus, e a adoração, e o louvor, e a palavra, enfim, Deus se agrada de tal forma, e nos permite ter essa visão de ver uma comitiva celestial entrando, anjos, e alguém sentado ao trono, e nós sabemos que só pode assentar ao trono. Então o Salmo 97, versículo 2, diz que nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. A base do trono de Deus, justiça e juízo. Sabe, quando nós falamos aqui, o ano 2014... O ano, eis que vos envio trigo, vinho novo, azeite, deles sereis fartos. Muito bem. Agora, o que você tem semeado para colher isso? A gente só vai colher o trigo, o vinho novo, o azeite, se semeou.
algo. O que a gente semeou? O que você semeou para colher isso aqui? Hein? Como você espera colher o trigo, o vinho novo, o azeite, se você semeou contenda, se você semeou fofoca, se você semeou disse-me-disse, se você semeou omissão, hein? Falou mal de liderança, falou mal da igreja, falou mal do pastor, enfim, como você vai colher? É muito bonito eu chegar aqui hoje, eu vou agradar você, né? Não a Deus, dizendo, olha, a abundância, vai vir abundância sim. Para pessoas que semearam realmente no reino, semearam e vão colher as bênçãos que Deus determinou para a tua vida, não tenha dúvida. Mas eu tenho uma notícia também não muito boa, de que há pessoas, e agora eu estou profetizando, assim diz o Senhor, há pessoas que vão colher o mal que semearam, e isso vai ser agora nesse ano de 2014. Eu tenho plena convicção e autorização de Deus para dizer isso. Porque eu não seria justo dizer que só vamos colher coisas boas, ou que você só vai colher coisas boas, mas é uma lei de Deus imutável. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará ou colherá. Sim ou não? Está na Bíblia, sim ou não? E há pessoas que vão colher. Até que em pessoas que não estão mais aqui. Até pessoas que não são e nunca estiveram aqui. Há pessoas que vão colher aquilo que semearam. Porque Deus é justo. Deus é justo. Deus, eu não tenho prazer, mas é uma questão de justiça de Deus. Não tem como mudar isso. É uma questão de justiça. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Sabe por quê, amado? Porque não é justo que eu passe, eu vou falar de mim. Escute isso agora. Não é justo que eu passe situações na minha vida, que eu seja traído sem nunca ter traído ninguém, que me façam mal sem me fazer mal a alguém, que eu seja prejudicado sem prejudicar alguém. Então, espera aí, Deus, tudo que o homem semear, ele colherá, mas por que eu estou colhendo coisas que eu não semeei? Aí Deus fala assim, olha para o meu filho, Jesus traiu alguém? Sim ou não? Foi traído? Foi. Ele negou alguém? Não. Negaram ele? Negou. Ele perseguia alguém? Jesus perseguia alguém? Sim ou não? Não. Foi perseguido? Foi. Ele foi chamado de endemoniado? Ele foi chamado de glutão e beberrão? Endemoniado. Chamaram Jesus que ele tinha demônio. Ele disse isso, ele fez isso. Quantas coisas Jesus escolheu, entre outros personagens da Bíblia. Estou dando um exemplo aqui bem forte, né? De Jesus. Ele colheu o que não semeou. Eu também tenho colhido coisas que eu não semeei. Por que Deus? Deus fala assim, porque eu tenho propósitos nisso. Porque eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Eu permito isso porque eu tenho propósito nisso. Não é por acaso, é uma questão de justiça. Já que você está colhendo coisas que não plantou, traições, ingratidão, essas coisas, então eu também vou cumprir na tua vida propósitos, eu vou estabelecer propósitos, mas essas pessoas também não podem ficar impunes. Essas pessoas que fazem isso, Judas, qual foi o fim de Judas? Qual foi? Pedro sofreu pra caramba. Conseguiu, permaneceu, mas ele sofreu muito. E se não fosse a misericórdia, a graça do Senhor Jesus, ele não aguentava, né? Jesus foi, chamou ele, olha Pedro, tu me amas? Enfim, então eu quero dizer isso para você nessa noite. Terminar, podem vir aqui já o Ministério de Música. Podem vir aqui. Eu quero dizer isso para você. Você que tem colhido o que você não plantou. Coisas ruins. Não plantei, pastor, não entendo por que isso está acontecendo na minha vida. Porque Deus tem propósito com a tua vida. Se você suportar isso, se você disser, isso é permissão de Deus. Deus está permitindo isso porque Ele tem um propósito na minha vida quanto a isso. Se você entender isso, você está num caminho de Deus, alinhado o teu coração a Ele, e o nome dele será glorificado.
Pode ter certeza disso. E se você tem semeado coisas boas, vai colher coisas boas. E se você tem semeado coisas ruins, e está aqui, não é como esse que eu falei que não estão, está semeando coisas ruins, vai colher também. É justiça de Deus. Deus é justo. É uma lei que não pode mudar, é imutável. Semeou, colheu. E o que você semeia, e o que você colhe que não semeou, de coisas ruins, é porque aí entra um propósito divino nisso aí. Né, Ângela? Entra um propósito de Deus nisso aí. É porque Deus tem algo para te honrar. Deus tem algo para fazer na tua vida com isso. Porque você é filho de Deus. E filho, Deus sabe que pode contar. Deus sabe que pode contar com filhos. Deus sabe que não pode contar com rebeldes, com bastardos, né? Como o filho, até mesmo a Bíblia fala que aceita a correção do pai. Mas o que não é filho não aceita a correção. O filho aceita que essas coisas que ele não semeou aconteçam na sua vida. E dizem, o Senhor tem um propósito na minha vida. Eles se lembram de Jó. E dizem, o Senhor deu, o Senhor tomou. O Senhor me deu o bem, o Senhor permitiu o mal. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, eu quero ter uma fé assim, de acreditar que Deus está em toda e qualquer situação na minha vida, boa ou não. E poder dizer, conforme também está no Novo Testamento, Romanos diz que todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando fala todas as coisas, está falando de coisas boas e ruins, não é isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, daqueles que são chamados por seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui nessa noite, dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Para algumas pessoas é muito difícil quando sofrem algumas situações. Há outras que suportam melhores do que outras. Não é verdade isso? Até em relação à dor, há pessoas que machucam uma coisinha toda, faz um escândalo tremendo, não é verdade? Tem gente que se vê sangue até desmaia, né, Ralf? Não é você não, né? Tem gente que toma uma injeção e desmaia. O cara vai doar sangue, o cara desmaia. Eu já desmaiei doando sangue, mas não é porque o sangue fugiu mesmo. Eu fiquei sem sangue na cabeça, sei lá, me fez perder o sentido. Aí me deram um tapa, pá. Aí eu voltei, né? Mas não foi por medo de doar sangue, não. É porque é uma coisa do, sei lá, uma coisa do físico nosso, né? Tem gente que é mais difícil suportar certas coisas. Mas fica firme, aguarda, confia no Senhor. Deixa que Deus sabe o que faz. Deus sempre sabe o que faz. Ele tem tudo no controle dele. Está tudo sob o controle de Deus. Está tudo sob o controle. Fugiu o teu controle, mas Deus está no controle. No fim vai dar tudo certo. Agora, faça isso. Faça esse propósito. Quer um ano melhor? Seja uma pessoa melhor. Melhora as tuas atitudes, teu testemunho. Melhora o teu comportamento. Ama mais a Deus. Ama mais o teu próximo. Leia mais a Bíblia. Ore mais. Feche os ouvidos para certas bobagens. Para de ficar a noite toda jogando. Joguinho. Para com esse negócio. Dá atenção à tua esposa. Dá atenção ao teu marido. Para de ficar o tempo todo na internet. Vai para um restaurante, vai para qualquer lugar, não tem mais diálogo, fica todo mundo. Para com esse negócio. Quando está na companhia de alguém, é falta de educação isso.
Está na companhia de alguém, falta de educação. Está sozinho, faz, mas com limite também. Se tem alguém que depende da tua atenção, você tem um limite. Vou ficar um pouquinho aqui. Pô, não, desligou, vamos conversar. Tem que ter limite para as coisas. Seja melhor, seja uma pessoa melhor. Quer melhor? Às vezes o casamento depende disso aí. Pastor, problema no casamento está dependendo disso aí. É você, cara de pau, toma vergonha na cara. Vou te dar aqui um óleo de peroba. Tem que comprar uns óleos que eu tenho. Todo mundo quer o óleo ungido, né? Mas tem um óleo de peroba também para os caras de pau. Tem que ter, né? Fica criando problema em casa, criando problema com os filhos. Não dá exemplo, não dá bom testemunho. Eu não tenho tempo para mencionar tudo, mas é por aí. É por aí. Seja uma pessoa melhor, melhora. Dá um beliscão com amor assim, dá um beliscãozinho no teu irmão. Dá um beliscãozinho assim, só com amor assim, melhora. Pô, seja uma pessoa melhor, pelo amor de Deus, melhora. Dá atenção à tua esposa, ao teu marido, teus filhos, cara. Não deixa nada ficar tomando o lugar. As pessoas passam, morrem. Vai ficar aí, vai ficar aqui, vai ficar aqui depois aí, sozinho. As pessoas passam, meu irmão. Não dá mais atenção, não liga mais para a avó, para o avô. Não liga, não telefona, não comunica. Casou, não dá atenção mais. Faz isso não. Seja uma pessoa melhor. Vê que precisa dar uma parada. Aproveita que o ano está terminando aí. Dá uma parada e já, poxa, vamos acertar esse negócio. Eu tenho que melhorar, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Fala com a tua esposa, mulher. O que eu posso, em que eu preciso melhorar? Será que já não falou tantas vezes, né? O que você acha que eu preciso melhorar? Seja franco, sincero. E esteja disposto a ouvir o que ela for falar. E mulher, fala mesmo. Fala na cara mesmo. Ó, é isso, aquilo outro. Né? E da mesma forma, o contrário também. Vamos participar da ceia. Vem aqui, pessoal. Ó, nós temos aí uns menos de 20 minutos, né? Para poder fazer a ceia. Vamos fazer a ceia então, para a gente poder terminar. Vamos orar antes de fazer a ceia, antes de passar a ceia. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, aplica essa palavra ao nosso coração. Último dia do ano. Dá tempo de começar o ano buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. É o fundamento de uma vida próspera e abençoada. Em primeiro lugar, Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. É o mais importante de tudo na minha vida. É Jesus. É Jesus. Ajuda, Deus, a cada um nessa noite. Eu declaro, Senhor, que essa palavra se cumprirá na vida do teu povo. Veio sobre a tua igreja, veio para todo o projeto Vida Nova. O trigo, o vinho novo, o azeite. Mas que venha também, Senhor, arrependimento, quebrantamento, a disposição de mudar, de chorar, para que o Senhor possa trazer sobre nós aquilo que Ele tem prometido. Assim diziam os profetas, que o Senhor traria o bem, mas que eles precisavam estar alinhados ao teu coração, Senhor. E assim seja também com o projeto Vida Nova de Jardim América. Que possa cada membro, cada pessoa que está aqui nessa noite, alinhar o seu coração ao coração de Deus, para que Ele faça vir sobre a tua vida as promessas que estão sendo proferidas nessa noite aqui. O Senhor vai enviar sobre a tua vida o vinho novo, o trigo, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos. O Senhor vai enviar o trigo, a palavra do Senhor, você vai ser farto da palavra de Deus. O Senhor vai enviar o vinho novo, que é alegria, alegria sobre a tua vida, em nome de Jesus. O Senhor vai enviar o azeite, que é a unção do seu Espírito sobre a tua vida. Deles sereis fartos. Deles sereis fartos, em nome de Jesus. Eu profetizo essa fartura, eu declaro essa fartura sobre cada um daqueles que estão nessa noite recebendo essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé um pouquinho, venham aqui os diáconos. Vamos participar da ceia.